Eu queria voltar à condição do pedágio parapsíquico, aqui na taxologia, na folha 48, que ele está classificado como uma parapercepção patológica. Ele pode, em algum momento, existe algum tipo de pedágio parapsíquico que não seja patológico? Todos eles, a maioria das pessoas passam por um pedágio. Que, se você for falar que pedágio, é tudo que a pessoa paga para desenvolver. Certo. Na vida, até passar o gargalo, todo mundo paga alguma coisa. Mas agora o que eu quero falar é esse pedágio negativo, né? Tá. Que a pessoa tem que passar por isso. Porque esse caso da moça, por exemplo, ele se apaixonou pela moça. E ele quer casar com ela, primeiro tem que descasar do assediador. Para depois casar com a moça. Isso é um pedágio. Tá. E nesse mesmo tópico da taxologia, no número 6, o senhor comenta sobre as reações frequentes dos sensitivos ectoplastas imaturos. O senhor pode dar alguns exemplos dessas reações frequentes imaturas? Escuta, olha o nosso amigo, por exemplo, e a gente tem que olhar essas coisas por causa da macro-PK destrutiva. PK é a psicocinesia, a hora que acontece o efeito físico negativo que pode matar. Por isso que a gente fala macro-PK destrutiva, porque mata. Muita gente morre por assédio. A gente não sabe, não há estatística, o IBGE não sabe quantas pessoas morrem porque foi assédio. Elas foram assassinadas por consciências perturbadas. Isso tem um monte. São milhões. Mas isso não se apresenta na vida da pessoa assim com pequenos acidentes? Mas ninguém leva aquilo em consideração. Está entendendo? Val, Sim. aquele seu acidente, o seu acidente foi uma macro-PK? O meu, eu não sei. Pelo seguinte, o caso não foi macro-PK, né? Porque eu não morri, né? A macro-PK, geralmente, quando a gente fala, é quando a pessoa dessomou. Mas ele foi um acidente sério que envolvia muitas pessoas. O negócio envolvia milhares de pessoas por causa do trabalho que nós estávamos fazendo. Agora, veja, eu não podia falar com a nossa amiga lá, que era a médium, que viu tudo o que foi acontecer antes, e veio me falar, mas eu não podia dizer para ela, eu só falei assim, não, eu não posso ter medo dessas coisas, eu tenho que enfrentar isso. Mas o negócio não era esse. Se eu parasse ali, eu ia mostrar fraqueza, todas as coisas que estavam em andamento iam fracassar. Então eu tinha que segurar a honra de todo mundo, não era a minha, era dos outros. Agora ninguém ficou sabendo disso, só mais tarde. Mais tarde eles viram o efeito disso. E outra coisa, tudo que a gente quis, se conseguiu, alcançou êxito em tudo com o passar do tempo. Todas as coisas nós alcançamos. Agora, demorou. Eu trabalhei nessa história há mais de 12 anos, até acertar tudo. Agora, são muitos destinos, muitas vidas, milhares de pessoas que envolvia. Você trabalhou nisso 12 anos depois do acidente? Não. Antes? Não, eu comecei mais ou menos, o problema todo foi o seguinte, o acidente foi em 70, eu comecei a trabalhar em novembro de 69, foi mais ou menos 12 anos e tanto que eu tive lá dentro com o negócio todo. Agora, o negócio foi em novembro de 69 que eu comecei a trabalhar com a turma, porque tinha uma senhora que me pediu, porque eu devia muito favor para ela, eu e o Chico Xavier. Não, mas foi 12 anos. Então, nós começamos a trabalhar. Agora, em 70, eu tive um acidente. Eu tinha 38 anos. E foi 59 ou 69? O quê? Que você começou? Foi 59 ou 69? Não, escuta. O problema é 69. Novembro de 69 é que eu comecei. Então, um ano o depois acidente eu tive um ano depois lá. Certo. Agora, com isso, eu tive que depois trabalhar, porque mais 11 anos. Para levar o negócio, entende? Que fazia Entendi. parte do trabalho. Eu não sabia quanto Entendi. tempo eu ia, porque a hora que eu falei que ia ajudar, acabou. Eu tinha que arregaçar as mangas, eu vestia a camisa. E eu só poderia acabar com aquilo depois disso. Agora, eram milhares de pessoas envolvidas, né? E com isso, não houve nenhum acidente, nada, nem para ninguém, tudo foi em paz, concórdia, harmonia, muita gente encaminhada, os amparadores sabem disso. Agora, eu tive um amparo que foi uma loucura. Agora, fora do corpo, eles perguntaram para mim, como é que é? Você quer fazer o negócio ou não quer? Quer continuar do jeito tal ou não tal? Não, vou levar. Então vai.
acabou. Foi por isso que eu cheguei, tirei os aparelhos, aquele negócio todo, que eu sabia que a gente ia fazer. E valeria a pena. Senão eu teria ficado por lá, né? Entendi. Entende? Aí, daí a pouco eu teria que voltar de novo, arranjar outra condição que eu já não sabia o que e tal. Eu estava no período da ressaca da situação, você está entendendo? Estava num período mais afastado do problema, porque estava esperando as novas gerações para poder entender. Que eu já estava cansado. Eu falava sobre as coisas e não via nenhum eco. Gente, é um troço horrível. Você falar para os porcos, falar no deserto, não dá, não dá. Foi por isso, o meu negócio, eu criei uma espécie de complexo com isso, de tal maneira que quando eu fui à televisão, uma das vezes lá, que estava o nosso amigo, eu comecei a falar, falei umas verdades para todo mundo. Não, vocês estão rindo do que é que eu estou falando? Estou falando é coisa séria. Minhas pesquisas são sérias, estou dedicando minha vida a isso, eu não estou aqui para brincar, não vim aqui para falar, atirar pedras aos porcos. Está na cara de todo mundo, está lá. Só lá tinham 5 candidatos na política, na ocasião. Isso foi na televisão, muita gente viu isso aí, viu no Brasil afora, eu falando. Agora, é a vida, a gente não pode brincar com essas coisas. Agora, eu insisti, deu certo. Você olha só, 38 anos é a metade da minha vida. Eu estava começando com as coisas. Mas ainda não podia. Você veja bem, eu tive que trabalhar com isso tudo para depois lançar o livro só em muito tempo depois. Eu estava trabalhando já com o livro há algum tempo. Mas o negócio mesmo sério foi depois. Em 1966 eu comecei a trabalhar seriamente com o livro. Aí eu trabalhei full time praticamente, 19 anos, para fazer o Projeciologia do jeito que eu precisava. Agora, não é só o Projeciologia, esses 19 anos é que eu fiz a minha biblioteca com opção de coisa, viagens, participei de movimentos, eventos, coisas internacionais, instituições, esse negócio todo, para saber, né, o que havia sobre os assuntos. Isso me ajudou muito. Mas agora, o acidente, eu tenho as marcas dele até hoje, né, de tudo quanto é jeito. Todo lado você olha assim, ó, eu tenho marca de todo lado. Veja bem, eu tinha 56 escoriações quando eu saí do coma. E fui para casa, 56, com todo o tratamento deles. Agora, o melhor da história, esse meu dedo estava quebrado, eles não viram. Então, além das escoriações, tinha esse dedo quebrado, tinha uma opção de coisa, tinha músculo aqui amassado, foi uma loucura, né? O meu acidente foi o máximo. Eu gosto das coisas tudo bem feito. O negócio tem que ser uma coisa cheia, você está entendendo? Esse negócio pela metade, é aquilo que eu falei, se vai me dar um negócio, me dê inteiro. Esse negócio de fazer as coisas pela metade não é comigo, eu não sou assim. Eu não tenho temperamento para coisas sem acabativa. Tudo meu precisa de acabar bonitinho. Agora, do meu lado, né? Porque você nunca pode fazer as coisas para os outros. Você não manda nas outras pessoas, tem que ir com calma com isso aí é difícil. Agora, virei o quê? Uma cobaia para vocês, né? Com tudo isso. Você já pensou se eu chegasse aqui e não tivesse essas experiências? O que é aquilo? Não ia aqui. Vocês iam me dar uma banana na primeira semana e ficar por isso. Agora não, eu mostrando, baseado em fatos, eu tenho provas de tudo isso que eu falo. Mas Valdo, aqui no ar, por favor, aqui. Em relação a esse acidente, o senhor falou que teve a opção, digamos assim, de não retornar, então, de ficar no extrafísico, é isso? É igual a isso que se dá aí com o processo da quase da morte. EQM, né? Mas assim, digamos por hipótese que o senhor não retornasse, então, realmente. Eu e aí, ia como ficar é que seria? por lá, já ia preparar uma outra vida, arranjar uma mãe, um pai, o mais depressa possível, ver onde é que eu ia me... Mas no caso da maxiproexis grupal, hein, professor? No caso da maxiproexis grupal, porque afinal de contas o senhor é líder da maxiproexis intrafisicamente, digamos. Teria outro líder? Como é que ocorreria esse processo todo? Não, no caso nosso aqui, eu teria que voltar. Esse negócio nosso não dá para tirar o corpo fora. Se você deu a palavra, tem que cumprir.
Eles perguntam por delicadeza, por... Não, eles me perguntaram para saber, né, o meu estado de ânimo, para ver se aquilo não tinha afetado a minha consciência, alguma coisa, porque até eles, né, ficaram assim, meio com peninha, etc. Tal, mas não deram o braço para torcer. Eu sei porque o enumerador me falou. Mas nesse caso... Gente, a minha condição era precária. Da autonomia da pessoa, né? A pessoa, O cara que bateu o caminhão pensou que eu tivesse morto. Ele chegou lá e viu. O motorista, o Júlio, ele viu. A hora que o cara chegou, ele olhou. Ele nem foi lá para ver o Júlio, nem nada, não. Ele entrou no caminhão e foi embora o mais depressa possível, porque eu matei uma pessoa e foi embora. Agora, outra coisa. Quando os advogados e a turma lá, que estava com a polícia, 1 milhão de coisas da empresa, né, porque aquilo foi acidente de trabalho, então tinha que fazer um levantamento terrível, porque tinha o processo do carro, seguro, um monte de coisa que estava implicando isso aí, né, hospital, esse troço todo. Então, eles foram examinar o negócio e vieram falar para mim. A própria diretoria mandou que falasse comigo para saber o que é que eu achava, como é que era. Então eu dei o contra. Vocês vão esquecer esse motorista, não vão fazer mais pesquisa de nada, nenhuma averiguação. Esquece isso. Agora, se um dia vocês encontrarem com o cara, fala que eu estou vivo, que eu estou com peninha dele, coitado. Ele está pensando que eu morri. Aí foi a gargalhada geral dos advogados. Essa foi a piada que eu soltei lá. Eu ainda estava ainda bem avariado. Foi quando eu saí do hospital. Agora, Valdo, assim... Nessa temporada eu não podia dirigir carro. Eu só comecei a dirigir carro 2 meses depois, e mesmo assim sem ninguém comigo, só eu. Você está entendendo? Eu não levava ninguém porque eu não tinha confiança em alguma coisa que pudesse acontecer. Porque eu só poderia ter minhas reações, meus estímulos, né? Mais séria, mas com outra pessoa eu fiquei com medo. Então, eu dirigi durante uma temporada sem carregar ninguém no carro. Agora era aqueles carros maceteados, bravo, com esses. Olha, sob certo aspecto, você sabe que uma vez eu peguei um motorista dos meus, que mais tarde ele foi dos meus, para dirigir o Fusca. Ele não se deu bem. O Fusca estava muito avançado para ele. Agora, Valdo, para entender apenas hipoteticamente, no caso de não retornar, por exemplo, as consciências intermissivistas que estariam renascendo naquele momento, elas poderiam atrasar a ressoma? Não, por isso que é que eu teria que vir logo para pegar. Então eu chegaria aqui mais moço. Eu tenho até pena de vocês se isso tivesse acontecido, porque eu viria com mais força, não é isso? Aí seria pior. Olha, vocês foram agraciados por essa fatalidade. Sabe como é que é? Isso ajudou. Você pensou se eu viesse mais moço? Vocês estavam perdidos. Por quê? O problema todo era um processo de gerações. Agora você veja, nós fomos fundar o Instituto com a turma em 88. Foram 18 anos depois do meu acidente. Pensa bem nisso. Você está entendendo? O negócio não é fácil. E nesses casos, assim, Valdo, sempre tem um segundo líder que poderia entrar ou não necessariamente? Sempre tem o plano beta, mas o plano beta não incluía um processo desse, não, porque a turma estava toda já plotada dentro da situação. A trama, o enredo, você está entendendo? Já tinha o vestuário pronto, já tinha toda a elencologia assentada, já tinha entrosamento do povo todo, da melhor espécie possível. Melhor espécie quer dizer, melhor coordenação. E olha, realmente, né? Eu sempre tive essa coordenação aí muito grande. Outra coisa, a minha recuperação, por exemplo, com aquilo foi uma loucura. Os médicos ficaram besta. A dona lá, que era a minha enfermeira, falou, eu não entendo, eu falei que o senhor ia melhorar, mas não desse jeito. O senhor já está dirigindo o carro, mas quem é que permitiu? Falei assim, olha, eu sou médico, e olha a minha carteira, está em dia, tudo bonitinho aqui, então. O negócio é sério. Agora, você há de ver eu encontrar com o povo. Falei assim, cara, mas me disseram que você rachou a cabeça, que não sei o que, eu não estou vendo nada. Falei assim, você sabe, ainda tem alguns cabelos, ainda está encobrindo tudo aqui, você não está vendo o que é. Mas veja, aí comecei a mostrar, ó, o meu nariz,
olha a minha mão, olha a perna, olha aquilo, porque tem marca por tudo quanto é lado. Né? Agora, o melhor da história é que praticamente antes disso eu nunca tinha tido muita coisa de nada, muito pouco acidente comigo. Mas fala. Mas, hipoteticamente, como é que ficaria a questão da PROEX? Nessa primeira seria incompletista. Não, eu tenho a leve impressão, isso aí, nós estudamos isso depois uma vez, junto com o enumerador. Ele falou assim, não, se acontecesse o negócio, se você fosse ficar por lá e arranjar outro corpo, tinha que ser tudo imediato. Eles iam fazer um negócio super rápido. Agora, aí teria um perigo, que era eu ter problema de processo de infância, ou qualquer coisa disso. Porque, novamente. Entende? Que aí tinha que organizar a situação toda. Eles iam ajudar, mas mesmo assim. Agora, mas num caso eu desse... toparia qualquer coisa, mas como eles me mostraram a situação, eu falei, não, eu vou voltar então com tudo, então volta. Mas, no caso agora, isso desse... aconteceu praticamente no 7º dia do coma. No caso desse, quer dizer, você seria incompletista na primeira vida, se você tivesse dessomado. Seria isso? Poderia considerar incompletista? Eu não acho, não. Não? Não. Pelo seguinte, nós não tivemos culpa daquele acidente, nem eu, nem o Júlio. Ninguém teve culpa daquilo. Nisso. Você não pode dizer que eu tive culpa porque a dona me avisou e eu fui. Não, eu falei com ela que eu não podia recuar. Isso não é culpa, pelo contrário, eu mostrei intrepidez. Mostrei desassombro. Não, mas não seria um incompletismo mesmo você não tendo culpa? Não, você incompletismo do ponto de vista técnico da coisa, mas não com respeito à minha pessoa. Não tinha nada que ver. Agora, o que eu vejo é o seguinte, seria tudo assim, a toque de caixa, né? Senão alguns de vocês poderiam. Você está entendendo? Aí sim ia criar problema para mim. Mas só mais uma pergunta. Eu atingi todo mundo que apareceu até o momento. Pelo menos fiz força. Até às vezes contra meus familiares, o povo está perto de mim. Isso aqui no Brasil, no exterior. Tudo devido ao quê? Eu sou um agente retrocognitivo. Eu sempre falei isso. Você veja, o primeiro dia do Instituto, a primeira coisa que eu fui falar foi sobre agente retrocognitivo. Quem estava lá sabe disso. O negócio é seríssimo. Eu vivia falando isso também no Centro da Consciência Contínua, naquelas reuniões lá. Então, eu levava o negócio muito a sério nisso aí tudo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é bom a hora que você vê que você passou certos gargalos. Entendeu como é que é? Mais força. Isso aí dá um ânimo maior, supera as suas deficiências, é um negócio muito sério, eu acho. Gargalo é um negócio seríssimo. Quando você estava para ressomar, você elaborou essa PROEX, que chegaria até aqui, você comenta que houve um atraso dessa geração que você teve que esperar, principalmente em função da Segunda Guerra, você já comentou, né? Que isso acabou afetando. Se não tivesse ocorrido isso, esse contratempo, essa geração tivesse renascido mais cedo, possivelmente você não passaria por esse acidente, quer dizer, se talvez nem tivesse nesse tipo de trabalho. Eu não sei. Por exemplo, Loche, o que é que tem aquele trabalho que eu estava fazendo lá, que culminou com o acidente, o que é que tem isso que veio com o meu processo da conscienciologia? Por causa do problema do passado. Agora veja, é muita gente do passado que está envolvida nisso, as minhas coisas todas, tudo que aconteceu depois. São milhares de pessoas. Outra coisa, você tem que lembrar que eu, em vida anterior, passei pelo Rio, né? O negócio é o Rio de Janeiro, com os negócios todos, minhas empresas lá. Eu paguei o pedágio, mas andei pagando uma opção de coisa, tudo que estava faltando, pedacinho disso, daquilo, disso, daquilo, disso, daquilo. Por isso que eu fui ficando, até pagar tudo. Entendendo? A ideia, lá no fundo, foi muito boa, foi positiva. Entende? A intenção foi boa. Agora aqui, por que a maioria das pessoas possui sempre uma previsão negativa de um determinado fato que esteja para acontecer? Não, as pessoas fazem isso por medo mesmo, ou se não por assédio, né? Porque elas estão tendo uma inspiração negativa da baratrosfera. Às vezes tem, isso aí é uma coisa. No meu caso lá, por exemplo, não. Essa senhora era uma grande sensitiva. E que, outra coisa, desenvolveu comigo. Eu tinha certeza absoluta das coisas dela. Ela não brincava em serviço. E ela falou que tudo aconteceu do jeito que ela falou, tudo bonitinho.
E outra coisa, tudo aconteceu do jeito que eu falei também, tudo bonitinho. Depois que eu saí, ela foi me visitar também em casa, lá no meu apartamento. E me encontrou. Falei assim, vem cá, quer dizer que você escapou de tudo, do jeito que você falou e do jeito que eu falei, tudo. Eu preciso trazer um presente para você. A gente tem que comemorar uma coisa dela. É impressionante o negócio dela.